Vamos lá, começando a nossa conferência. Bom dia a todos e sejam bem-vindos à conferência da Sabesp para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 22. Meu nome é Mário Sampaio, sou superintendente de captação e de relações com investidores. Vamos abrir a câmera para todos agora. Todos abrindo a câmera, e para que eu possa, então, fazer as introduções. Primeiramente, temos aqui o Dr. Benedito Braga, presidente da Sabesp, já antecipando que a gente só conseguiu ele para o começo do nosso evento. Ele está com compromissos urgentes e de última hora, então ele estará conosco para fazer a abertura, e depois terá que se ausentar. O Oswaldo e a equipe dele vai seguir em diante. Obviamente, também temos aqui o Oswaldo Garcia, diretor econômico e financeiro e de relações com investidores, o Marcelo Miyagi, superintendente de contabilidade, e o Marcel Sanches, superintendente de regulação. Agora eu vou, antes de passar a palavra para o Dr. Braga, dar início à conferência, gostaria de passar algumas informações e orientações. Primeiro, esta videoconferência conta com tradução simultânea para o inglês e está sendo gravada. Nesse sentido, talvez a gente fale um pouco mais pausado e dar algum intervalo entre o final da resposta e o início da próxima pergunta, para que o tradutor possibilite manter o ritmo conosco. Então, vamos ter uma dinâmica aí um pouco lenta na transição, mas para facilitar para quem está no inglês. Como vocês já perceberam, a gravação está sendo gravada e depois ela vai estar disponível para download no portal de RI da Sabesp, onde você já tem à disposição o nosso press release de resultado. Para concluir essas orientações, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Sabesp, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que poderão ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daquele expresso em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Dr. Braga, que fará a abertura da conferência. Dr. Braga. Dr. Braga, o senhor tem que tirar do mudo. Muito obrigado. Eu achei que iam me tirar do mudo, mas então agora eu espero que estejam me ouvindo. Muito bem. Queria cumprimentar a todos, agradecer a participação e o interesse dos nossos investidores, acionistas, da mídia que está acompanhando esta nossa conferência de resultados, e trazer boas notícias com relação a desdobramentos do marco regulatório da 14026, que impôs, então, metas nos nossos contratos de programa para 2033, como é de conhecimento de todos, e que nós, então, tivemos que fazer ajustes nos nossos contratos,
mais de 200 desses contratos. Tivemos que fazer alguns ajustes, muitas vezes ajustes muito pequenos, né? Do tipo que a lei impõe 99% de água potável, e nós, em alguns contratos, estávamos com 98,5% e coisas desse tipo, mas esses ajustes tiveram que ser feitos, e nós tivemos um esforço muito grande para tempestivamente fazer esses aditamentos, e isso foi conseguido. Então, temos na nossa base de clientes uma situação muito confortável, com as metas, os aditivos assinados pelos prefeitos e pela nossa companhia, e em regiões metropolitanas também assinado pelo governador do estado, uma vez que a dominialidade nas regiões metropolitanas ela é conjunta. Então, essa é a boa notícia que eu queria trazer, porque, na verdade, os grandes ativos da Sabesp são esses contratos, né? Feitos dentro daquilo que está estabelecido no novo marco regulatório do saneamento. E o marco também impôs às companhias estatais que elas comprovassem a sua capacidade econômico-financeira para poder dar conta do atendimento dessas metas, né? E isso também requereu um trabalho muito pesado, principalmente da nossa diretoria econômico-financeira e de relação com investidores. Quero aí cumprimentar o trabalho de todos, né? Liderados pelo Dr. Oswaldo Garcia, que com muita competência encaminhou esse processo até a agência reguladora, que é o órgão, então, responsável por confirmar esta capacidade econômico-financeira. Então, com isso, a companhia está perfeitamente bem dentro das novas regras e preparada para atender essas novas regras impostas pelo marco regulatório. Dizer também que a Agência Nacional de Águas e agora Saneamento Básico, ANA, tem aí uma missão muito importante de regulamentar novos índices que deverão ser considerados nos contratos de programa, né, com relação a perdas, com relação a efluentes, com relação à intermitência de serviço, e tudo isso dentro de um contexto de uma agência que teve 4 de seus diretores recém aprovados pelo Congresso e empossados nas suas cadeiras. Então, nós temos aí uma situação em que, vamos dizer, algumas datas colocadas como primeiro semestre de 22, talvez nós ainda vamos ter que aguardar um pouquinho mais essas definições para a implementação de algum desses, vamos dizer, desses índices, e também critérios para a consideração de ressarcimento de ativos, caso de término de
contrato programa para nova licitação e coisas desse tipo. Então, nós temos aí ainda, em relação aos trabalhos da ANA, algum tempo para ver como é que essas questões vão aparecer, mas a companhia está atenta, está preparada para, assim como fez com a capacidade econômica e financeira, fazer tempestivamente tudo aquilo que for estabelecido dentro deste framework, que será definido pela Agência Nacional e implementados, então, pelas agências regionais e, no nosso caso, pela Arcesp. Do ponto de vista de resultado desse primeiro TRI, já é público o belíssimo resultado financeiro que tivemos e eu vou, então, pedir ao Dr. Oswaldo que, então, dê sequência nesta videoconferência de resultados e me desculpando aí com todos, mas aconteceu um problema de ultíssima hora e eu vou ter que me ausentar para atender essa situação, mas vocês vão estar em melhores mãos aí com o Dr. Oswaldo e toda a nossa equipe. Muito obrigado. Com você, Oswaldo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu agradeço a participação de todos vocês em mais uma conferência de resultados da Sabesp para discutirmos aqui os resultados do primeiro trimestre do ano de 2022. Iniciando por esse slide, observamos uma queda de 0,4% no volume total faturado em relação ao primeiro trimestre de 2021, sendo 1% de redução no volume faturado no segmento de água e elevação de 0,4% no volume em esgoto. Por termos observado nesse período temperaturas mais amenas, a queda de volume faturado relaciona-se diretamente à queda de 1,9% do volume total produzido pelos conjuntos dos nossos sistemas. A análise de perfil de consumo dos clientes indica que, com uma maior circulação de pessoas devido ao controle do Covid-19 pelo crescente número de vacinados no estado, temos um resultado na queda do consumo residencial de 0,8% e, concomitantemente, uma elevação no consumo público de 13,2% e comercial de 1,2%, trazendo um aumento na tarifa média, compensando, em parte, a queda de volumes. No próximo slide, vamos dar um olhar sobre os destaques financeiros. A receita de serviço de saneamento apresentou elevação de 9,2% no período, passando de 3,9 bilhões no primeiro trimestre de 2021 para 4,3 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Entre outros, os principais fatores que influenciaram esse aumento incluem a aplicação do reajuste tarifário médio de 7% em maio de 2021 e o aumento da tarifa média pelo incremento do volume faturado nas categorias comercial e pública, mesmo com a redução do volume total faturado. A receita líquida aumentou 4,1%, de 4,7 bilhões no primeiro trimestre de 2021 para 4,9 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Embora a receita de construção tenha caído no período, uma redução de 13,2%, ou seja, 135,1 milhões. Os custos, despesas administrativas e comerciais, incluindo o custo de construção, tiveram aumento de 4,3%, passando de 3,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021 para 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2022.
Quando excluídos os custos de construção, esse aumento foi de 11%. O EBITDA ajustado no período apresentou acréscimo de 5,2%, fechando em 1,7 bilhões. A margem EBITDA, que desconsidera a receita e os custos de construção, foi reduzida de 44,2% no primeiro trimestre de 2021 para 42,7% no primeiro trimestre de 2022, impactada pelo acréscimo de custos e pelo aumento da receita. O lucro líquido fechou em 975,6 milhões, 478,8 milhões acima do lucro apurado no primeiro trimestre de 2021, apoiado pelo resultado financeiro positivo de 340,1 milhões, devido às variações cambiais favoráveis no período. Passando para o próximo slide, de custos e despesas. Os custos e despesas se elevaram 11%, ou seja, 286 milhões de reais, refletindo principalmente nas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, energia elétrica, depreciação e amortização, materiais de tratamento e salários, encargos, benefícios e obrigações previdenciárias. As perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa tiveram acréscimo de 56,6 milhões, ou 46,7%, devido ao aumento da inadimplência no primeiro trimestre de 2022, quando comparado ao primeiro trimestre de 2021. Já em relação ao quarto trimestre de 2021, tivemos uma redução de aproximadamente 80 milhões de reais nestas despesas. O acréscimo de custo de energia elétrica foi de 14,8%, ou 53,1 milhões de reais. Se deu principalmente pelo aumento médio da tarifa no ambiente de contratação regulada. Este aumento foi de 37,9%, relacionado à vigência de bandeira de escassez hídrica no período do primeiro trimestre de 2022. Foram adotadas medidas de contenção de custos, com a redução da energia contratada no ambiente regulado em 6,9%, e migração, em parte, para o ambiente livre, visando mitigar a forte depressão deste insumo fundamental. As despesas de depreciação e amortização se elevaram em 47,6 milhões, ou 8,8%, em razão da entrada em operação de 4,4 bilhões de ativos intangíveis, fruto da nossa crescente investimento em infraestrutura. As despesas de materiais de tratamento tiveram impacto significativo, com alta de 48,9%, ou 48,4 milhões, devido tanto à alta de preços quanto ao aumento da aplicação nas estações de tratamento de água e de tratamento de água bruta. O acréscimo em despesas com salários, encargos, benefícios e obrigações previdenciárias de 46,7 milhões, ou 7,5%, segue abaixo do nível de inflação observada no período. Ou seja, os custos continuam pressionados pela alta da inflação, direta ou indiretamente, demandando esforços de contenção e controle. O próximo slide, por favor. Nesse, vamos demonstrar o desempenho financeiro. Temos o gráfico de desempenho financeiro, que se inicia no lucro apurado no primeiro trimestre de 2021, de 496,8 milhões, e demonstra as movimentações do resultado no período. A receita operacional líquida cresceu 193 milhões, em função do reajuste tarifário aplicado em maio, aumento das tarifas médias em função do maior volume faturado na categoria comercial e pública, e de tarifas mais elevadas e queda de volume na categoria residencial.
Os custos e despesas, incluindo os custos de construção, apresentaram um aumento de 153,2 milhões, principalmente em função da alta de inflação no primeiro trimestre de 2022, conforme já mencionamos. As outras receitas e despesas operacionais, incluindo a equivalência patrimonial, tiveram uma variação negativa de 10,6 milhões. O resultado financeiro apresentou uma variação positiva de 694,5 milhões, principalmente pelo efeito da variação cambial sobre empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira, principalmente o iene. No período, a moeda brasileira teve uma valorização frente ao iene de 19,5% e em relação ao dólar de 15,1%. O imposto de renda e a contribuição social apresentaram variação negativa de 244,9 milhões em decorrência do maior resultado apurado no primeiro trimestre de 2022. Basicamente em função da elevação das receitas e da variação cambial positiva sobre empréstimo e financiamento. O resultado foi um lucro líquido de 975,6 milhões de reais. Eu gostaria apenas também de salientar que no dia 24 de abril completamos 20 anos de listagem no novo mercado da B3. E no último dia 9 de maio, a Sabesp celebrou 20 anos de entrada na Bolsa de Nova York. A inserção no mercado de capitais foi fundamental para a Sabesp atrair capitais privados e públicos e ampliar os investimentos na expansão e na melhoria dos serviços de saneamento nos municípios operados. Os investimentos saíram num patamar de R$1 bilhão ao ano, há 20 anos atrás, para uma média de 5 bilhões anuais atualmente. Esse nível de investimento, que representa aproximadamente 1/3 do total de investimento de saneamento no Brasil, foi possível devido ao fortalecimento da governança, imprescindível para a atração do capital privado, tanto do lado do equity quanto de dívida. O mix de acesso ao capital privado e público permitiu, ao longo dos anos, diversificar as fontes e, com isso, alongar o perfil da nossa dívida e reduzir o custo das emissões de dívidas, dos empréstimos e dos financiamentos. Em resumo, é a nossa exposição ao mercado, avalizada pelos 20 anos de listagem em bolsa e pelo aprofundamento e aprimoramento da governança, que nos proporciona acessos a capitais que garantem a liquidez fundamental para a companhia conseguir atender os nossos clientes e os compromissos com a sociedade. Esses foram os nossos comentários e passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Mário, agora adiante você coordena. Ok. Primeiro, convidar meus colegas a abrirem a câmera, né? Mas antes, né, de iniciar, a gente tem alguns lembretes, começando por lembrar que serão aceitas perguntas agora aos palestrantes apenas por escrito na área do chat da plataforma, e que a primeira parte também das perguntas serão para os analistas e investidores, e a partir de um tempo a gente abrirá para pergunta dos jornalistas. Neste sentido, a nossa conferência, que vai ser mais ou menos 1 hora, a gente está reservando uns 40, 45 minutos para responder a pergunta dos analistas e investidores, e aí depois vamos seguir com os jornalistas. Bom, em função dessa limitação de tempo, é possível que algumas perguntas a gente não consiga atender. Então, a gente está só lembrando que temos a área de RI, o site de RI, e estamos todos aqui à disposição para atendê-los. A gente
estou aqui dando pausado por conta do inglês também, mas também aqui no sentido de dar um tempo da gente olhar as perguntas que estão entrando, né? Eu queria ver aqui o Oswaldo, já entraram 4 perguntas, já posso iniciar aqui a... Sim, Mário, pode iniciar. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui entraram 4 perguntas, né? A primeira pergunta é do Eduardo Lazzaretti. Ele pergunta: o PECLD aumentou quase 50% ano sobre ano, isto é, de 177 milhões para 121 milhões, contra 121 milhões no primeiro tri do ano passado. Aí a pergunta: como está a dinâmica da provisão à arrecadação agora com o aumento da tarifa, mais inflação, mais perda do poder de compra da população? Essa é a primeira pergunta, e complementa: como estão vendo a evolução da PECLD nestes e nos próximos trimestres? Primeira pergunta é essa, Oswaldo. Bom, eu vou tentar responder essa, se precisar, e depois eu peço um pouco de ajuda ao Miyagi. Bom, Eduardo, a questão da PCLD, ela realmente está maior do que o primeiro trimestre de 2021, mas ela está significativamente menor do que o quarto trimestre de 2020. Nós incrementamos uma série de ações de cobrança, intensificamos essas ações e a gente espera trazer isto em breve para os mesmos patamares anteriores, inclusive a questão da pandemia. A situação econômica do país, como você bem lembrou, é um componente a ser considerado, mas a gente considera que nós vamos atingir essa meta e nós estamos trabalhando para que essas ações se intensifiquem, e a gente tem visto já que no último trimestre isso tem dado resultado. Bom, então vamos para a segunda pergunta, que é a pergunta do Marcelo Gonçalves. A pergunta é: houve uma melhoria na tarifa média do primeiro TRI em relação ao quarto TRI? Poderiam dar mais detalhes do que influenciou esta melhora na tarifa média? Essa é a segunda pergunta do Marcelo Gonçalves. Marcelo, o que influenciou a melhora nessa tarifa do quarto trimestre do ano de 21 para o atual é exatamente aquilo que nós escrevemos, a questão da melhora da situação da pandemia. As pessoas passaram a circular mais, o nosso consumo residencial caiu, em compensação, o nosso consumo no segmento não residencial, notadamente notadamente o comercial e o público, aumentaram. Como elas têm tarifas maiores, o nosso mix de segmento ficou maior do que anteriormente praticado. E achamos que esse mix deverá ser mantido nesses patamares daqui para frente. Próxima pergunta, Mário. Vamos lá, então. A próxima pergunta são 2 perguntas que a Juliana Zaniolo fez. Eu já antecipo que a segunda pergunta dela é sobre o PECLD. Eu acho que a gente já respondeu, já cobriu a pergunta, então eu vou fazer só a pergunta com um tema diferente. E a pergunta é: o que vocês estão esperando em relação a aumento de custos para os próximos meses? Tem visto maiores dificuldades em fechar contratos com prazos maiores com fornecedores? Essa é a pergunta. Bom, conforme eu mesmo falei na apresentação, né, o ambiente de inflação mais alta, ele é bastante desafiador. Nós temos as questões
da própria inflação como um todo e também a questão da inflação setorial propriamente dita, né? Que também, com esse novo marco regulatório, deve pressionar ao longo dos próximos anos o setor. A energia elétrica foi um item significativo nesse aumento de custos. A gente espera que ela diminua o ritmo de crescimento, mas o restante dos insumos estão sendo bastante pressionados. A mão de obra ela deve sofrer agora o reflexo da inflação passada, do ano de 2021, no dissídio de maio agora, tá? Parte todo esse desequilíbrio está sendo capturado na nossa revisão de tarifa, que ocorreu a partir do dia 10 de maio e que deve estar implementado totalmente a partir do terceiro trimestre deste ano, né? Em relação aos reajustes, estão sendo de maneira generalizadas, e sim, a gente tem encontrado dificuldades para fechar contratos de mais longo prazo, que é uma consequência clara do aumento da questão inflacionária. Então, a mensagem é de desafio. A gente está tentando fazer aqui todos os esforços voltados para a redução de custos, ou pelo menos pela mitigação deste aumento de custos que está ocorrendo em função da inflação. Mário, seu som está desligado. Acabei de abrir ele. Obrigado, Oswaldo. Vamos lá. Então, o próximo é o Marcelo Sandri. Ele tem duas perguntas. Primeira pergunta, na verdade, até um elogio. É bom falar. Então, olá, primeiramente, gostaria de parabenizar pelos fortes resultados. Minha pergunta é sobre o andamento do projeto de despoluição do Rio Pinheiros. Como está versus cronograma inicial e o que podem falar sobre os KPIs de despoluição e ligações de esgotamento já atingidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre energia, Oswaldo. Vamos responder esta? Você também está no mudo. Agora. Marcelo, primeiro, a gente considera todo o projeto do Rio Pinheiros altamente exitoso. Lembrar que nesse projeto o nosso papel é exatamente fazer aquilo que a empresa tem que fazer mesmo, que é o saneamento básico. E isso se reflete claramente através do número de ligações que a gente atingiu nesse período, ou seja, nós estamos totalmente satisfeitos com o número de ligações que nós tivemos 538 mil ligações de imóveis que não estavam conectados à rede. Isso é 1% acima da nossa meta e a gente está muito esperançoso que até o final do ano todas as metas nossas estarão totalmente concluídas. 1,2 milhões de pessoas beneficiadas e isso é dignidade, despoluição, ESG tratado de maneira séria e responsável. Mário. Vamos para a segunda pergunta. Seria sobre a migração do consumo de energia elétrica no ACR para o mercado livre ou para projetos de geração distribuída. O que a Sabesp tem feito nessa linha e o que podemos esperar de percentual de migração e redução de custos com energia para 2022? Bom, a questão da gestão da energia elétrica ela é um dos principais insumos nossos. A gente tem feito as migrações entre os dois sistemas conforme as tarifas estão se deslocando. Então, a gente tem procurado aí fazer toda uma engenharia para mitigação desses custos. Especificamente nesse sentido, os nossos leilões de energia e a nossa forma de contratação têm sido ampliadas para o máximo de prazo possível que o mercado consegue,
E o objetivo final é manter um mix mais claro, mais previsível e mais concreto na contratação. Quanto à geração de energia, sim, isso é uma realidade. A gente tem procurado investir em projetos de geração de energia, tanto nas nossas estações, quanto à redução do consumo disso. E também nós lançamos, há pouco tempo atrás, um projeto de geração de energia solar, fotovoltaica, em cima dos nossos reservatórios, e a gente, em breve, espera estar escolhendo parceiros que sejam capazes de, junto com a gente, definitivamente entrar nesse mercado, na qual a gente tem um potencial de ser um grande fornecedor. Então, ele não só é um trabalho de engenharia do ponto de vista de aquisição, mas, acima de tudo, um trabalho incessante de melhorias técnicas que permitam uma redução da energia consumida, né? Mário. Ok. Vamos para... Tem uma pergunta aqui do Daniel Almeida. Pergunta rápida poderiam comentar sobre o indicador de dívida líquida sobre EBITDA? A pergunta é essa, Oswaldo. Bom, se eu não me engano agora de cabeça, talvez o Miyagi possa me ajudar, mas se não me engano, esse item eu acho que é 2,69 e o atual nosso item é 2. O nosso atual índice é 2,69 e os covenants nosso é abaixo de 3,65, se não me engano, Miyagi. No caso de dívida líquida é 3,5. Então, é 3,5. E o nosso índice está em 2,69. Em todas as projeções orçamentárias que nós fizemos, tanto para este ano quanto para o plurianual, certo? Esse covenant está sendo mantido em índices mais ou menos próximos, o que nós consideramos bastante saudável. Miyagi, você quer fazer alguma complementação? Não, era isso, que ele até se deteriorou um pouco em relação ao primeiro TRI de 21, mas ele está bem ainda, por enquanto, confortável dentro dos covenants que a gente precisa cumprir. Ok. Bom, vamos para a próxima pergunta do Victor Burke. Parabéns pelos resultados, bom dia. Vocês comentaram sobre os aditamentos dos contratos da Sabesp e a comprovação da capacidade financeira para o novo marco do saneamento. Outras capitais do Brasil não comprovaram a capacidade financeira e devem ser leiloadas. Qual é o apetite da Sabesp para operar concessões de saneamento fora do estado de São Paulo? Doutor Oswaldo. Bom, o nosso planejamento estratégico é fazer com que a empresa aproveite todas as oportunidades possíveis, notadamente no segmento de água e esgoto, que é o core da empresa principal. Quanto à afirmação feita de que algumas empresas não comprovaram, realmente, pelo site e pelas publicações que a Ana fez, alguns municípios ficaram sem condição de comprovação econômico-financeira. E, portanto, os municípios deverão, tomar alguma medida com relação aos atuais fornecedores dos serviços nessas cidades. Futuramente, esses municípios terão que encaminhar algum procedimento, ou de leilão, ou de contratação, ou de alguma outra maneira. O que a gente está se propondo dentro da Sabesp é acompanhar todo o processo e todos aqueles que forem possíveis participar e que agreguem a nossa margem de resultado serão considerados e serão disputados. Agora, a prioridade nossa, até por conta
da nossa questão logística continua sendo as oportunidades que aparecerem no estado de São Paulo. Marcelo, quer complementar alguma coisa em relação a isso? Marcelo? Não, acho que está bem, doutor Oswaldo. Só o destaque aqui para a nossa lição de casa, né? Como o doutor Braga e o senhor bem colocaram, né? A gente está numa condição de cumprimento total aí do novo marco legal, com a regularidade dos nossos contratos, quase a totalidade deles, né? Cerca de 0,5% apenas da nossa receita ficou classificada aí com os chamados contratos irregulares perante o novo marco. São 9 casos, né, em que, por opção dos titulares, não foi feito o aditamento desses contratos, né? Acho que tem uma vitória muito importante que nos coloca aí numa condição da nossa base operada, diferenciada em relação ao que a gente tem visto, e aí foi divulgado pela ANA, inclusive, e estamos atentos, como o senhor bem colocou, para o mercado de saneamento nessa nova configuração. Então, tá bom. Vamos para a próxima pergunta aqui, foi agora do Victor, né? E vamos agora para o Edgar Perlotti. Então, o Edgar Perlotti pergunta, gostaria de saber se é possível esperar algum ajuste na estrutura tarifária ainda este ano, ou todos os ajustes serão postergados para o próximo processo tarifário? Bom, essa é uma pergunta assim, bastante difícil de ser respondida, né? Mesmo porque isso depende de uma determinação do nosso regulador, que é a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, a ARCESP, né? E é ela quem diz o ritmo em que essas implantações têm que acontecer ou não. A empresa estava assim se preparando para a implantação gradual agora já nesse início, mas por determinações externas à companhia, esse ajuste da estrutura foi postergado. A gente espera claramente que assim que seja determinado, a companhia esteja totalmente preparada para dar cabo a isso. Tá? A empresa modificou seu sistema comercial exatamente para se preparar para essa nova etapa, e a gente está ultimando a equalização desse novo sistema comercial exatamente para quando a agência determinar a gente poder implantá-la. Ok. A próxima pergunta é do Marcelo Gonçalves, mas eu entendo que ela é igual, ela já foi endereçada pela pergunta do Edgar Perlotti. Tá? Então, eu acho que já está atendida. Agora, Oswaldo, a gente não tem aqui, não estou vendo, mais perguntas dos analistas. Estou imaginando abrir aqui, Oswaldo, para dos analistas e abrir para os jornalistas. Então, por favor, Mário, fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Então, jornalistas que estão aqui conosco, interessados em fazer pergunta, está aberto, o que também não impede os analistas e investidores de continuarem fazendo perguntas. Vamos aguardar. Então, parece que entrou aqui a Juliana Estigarribia faz a seguinte pergunta: quais as alternativas de captação em meio à escalada da taxa de juros em um ambiente global mais desafiador? Oswaldo.
Olha, Mário, você pode até responder essa pergunta, depois complementá-la, mas eu diria o seguinte, é que o nosso plano de captação, ele é elaborado com bastante tempo de antecedência e é um planejamento feito a quatro mãos com as instituições que nos amparam em relação a isso. Como a gente tem uma matriz bastante diversificada, nós não temos uma única fonte de captação ou uma única fonte de financiamento, nós não vivenciamos e não presenciamos ainda dificuldades com relação a isso. E os valores captados estão, pelo menos, dentro dos orçados e até os valores que a gente colocou na nossa comprovação de capacidade econômica financeira, que demonstrou a gente deixar claro qual era esse plano de investimento. É claro que são informações confidenciais, mas o que eu posso dizer claramente é que esse assunto está bem equacionado. Com relação a questões futuras, a gente está vendo aí, estudando claramente o mercado ligado ao ESG, de um modo geral. Ficou claro nessa visita nossa a Nova York essa demanda dos investidores, que eles estão com dinheiro disponíveis, e como a Sabesp é uma empresa cujo ESG está na sua própria constituição, no seu próprio DNA, esse é um mercado que a gente vai estudar com bastante carinho e procurar aproveitar das benécias que ele apresente. Mário, quiser falar alguma coisa? Bom, eu acho que você cobriu o ponto da pergunta, o ponto central, não acrescentaria nada. Apenas perguntaria se tem mais alguma pergunta. Após a Juliana aqui não entrou outra pergunta. Vamos aguardar aí um pouquinho, ver se entra mais uma pergunta. Vou esperar mais um pouco. Mário, eu acho que não tivemos mais perguntas, né? Eu acho que podemos encerrar por aqui. Vamos lá, então. Com a palavra, Oswaldo. Bom, eu queria agradecer a todos, dizer que nós estamos imbuídos, principalmente no controle de custos, certo? A gente acha que esse próximo período, ainda com a inflação alta, vai ser bastante desafiador. Mas a empresa está preparada, ela tem a governança suficiente e tem um planejamento estratégico muito bem estruturado que permite a gente antever todas essas dificuldades que a gente está enfrentando por aí. Então, muito obrigado a todos e a mensagem é, acima de tudo, de otimismo em relação à companhia.